Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, meu querido amigo e amiga, meu caro internauta, aonde quer que você esteja ao redor deste planeta, quero vos cumprimentar com a boa paz do Senhor Jesus e desejar que todos vocês sejam muito bem-vindos ao canal da Assembleia de Deus Renovação para mais uma edição da nossa Escola Bíblica Dominical Online. Para nós é uma alegria muito grande poder dividir com vocês os próximos minutos para ouvir e aprender da palavra do Senhor. No entanto, para começar, eu gostaria de pedir-lhes uma gentileza. Se você ainda não é um internauta inscrito em nosso canal, no nosso YouTube, eu peço para que você se inscreva, aperte ali e acione ali o sininho de inscrição, para que você possa participar e receber as notificações de todo o conteúdo, de todo o trabalho que a ADR traz para nós nas redes sociais. A nossa igreja está localizada em Alphaville, bairro do Alphaville, aqui em Barueri, e pela misericórdia de Deus estamos trabalhando e propagando o Evangelho aos quatro cantos da terra. Após inscrito, você pode também compartilhar todos os nossos trabalhos, os nossos conteúdos e sempre deixar ali o seu like, o seu comentário, para que a cada dia nós possamos melhorar e possamos impulsionar as nossas páginas, os nossos trabalhos, sempre tendo em mente a propagação do Evangelho e o disseminar o amor de Cristo a todos vocês. Amém? Então eu peço que vocês compartilhem, se inscrevam e deixem o seu like para que o maior número de pessoas possam ser alcançados pela palavra do Senhor. Amém? Nós estamos felizes e alegres porque podemos mais uma vez retornar a este canal e falar um pouco da Escola Bíblica Dominical, a EBD da ADR, que tem sido uma bênção na vida de todos nós. Durante esse trimestre nós estamos estudando a palavra do Senhor na Escola Bíblica, baseado no livro do Atos dos Apóstolos, livro este escrito por Lucas, que fala bastante sobre o batismo com o Espírito Santo e preponderantemente a ascensão da igreja a partir do evento do Pentecoste. Estamos trabalhando com a revista da Assembleia de Deus de Belém do Pará, no modelo da PEC, Programa de Ensino Cristão Continuado, e este trimestre, como eu falei, estamos estudando Atos dos Apóstolos, sobre o tema de Até os Confins da Terra. Temos sido abençoados pelas lições que temos estudado até aqui. Estaremos adentrando na lição de número 8, que estará baseado no capítulo 11 do livro de Atos, que tem por título A Igreja em Antioquia. É uma lição realmente, a gente estava lendo, e é uma lição realmente que nos desperta e nos alegra em saber que há mais de 2000 anos, ou há quase 2000 anos atrás, tudo isso começou para que hoje nós estivéssemos em nossas igrejas, adorando a Deus, com liberdade em alguns lugares, em outros nem tanto, mas foi o início da igreja, um início potente, um início que os irmãos e os discípulos e os apóstolos realmente dedicaram as suas vidas, dedicaram realmente tempo para cumprir o ID de Jesus. E como de costume, nós sempre trazemos aqui o texto áureo da nossa lição. E o texto áureo dessa lição de hoje é algo que realmente nos enche de alegria e, por que não dizer, de orgulho, né? Aquele orgulho santo, aquele orgulho que faz bem, pois todos nós que nos denominamos cristãos, seguidores de Cristo, nesse texto áureo, nesta passagem, foi a primeira vez que isso aconteceu na história. Atos capítulo 11, versículo 26. Em Antioquia, que é o tema da lição de hoje, diz a palavra: foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Glórias a Deus, que coisa linda, que coisa maravilhosa. A história vai trazer a importância e a relevância da igreja de Antioquia para a ascensão do cristianismo
naquela região e depois em todo o mundo. Depois de Jerusalém, foi sem dúvida a principal e a mais importante igreja fundada pelos apóstolos, pelos discípulos. E o tema e o desenrolar da lição traz subtemas importantes, que era uma igreja fundamentada na palavra, que era uma igreja pentecostal sobretudo, pois havia recebido o Espírito Santo também, e de forma categórica afirma-se que era uma igreja missionária, ou seja, era uma igreja que realmente pregava o Evangelho, uma igreja que mandava os seus missionários aos confins da terra. Então nós estamos numa expectativa muito grande para ouvir essa lição nesta manhã, a partir de agora. E eu quero convidar o nosso professor, nosso mestre, pastor Eude Martins, que eu tenho certeza que irá discorrer de uma forma magnífica, através da ministração e da graça do Espírito Santo de Deus, para falarmos um pouquinho sobre esse assunto, sobre a igreja em Antioquia. Eu tenho certeza que nós seremos brindados com uma excelente lição, uma excelente aula, e que o Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo, possa ministrar e falar a cada coração a partir de agora. Então eu já convido o pastor Eude Martins que adentre a sala e possa trazer até nós essa lição e essa palavra que eu tenho certeza o Senhor colocou no seu coração. Pastor Eude, a sala é do Senhor, que tenhamos uma excelente aula no nome de Jesus. Até mais. Saúdo com a paz do Senhor. O pastor Paulo Silas Reis, nosso líder espiritual, sua esposa aniversariante, pastora Miriam Reis, os pastores João Marcos e José Oscar, na liderança da escola dominical, o estimado pastor Alain, o querido amigo Jairo, a querida Roberta, que interpreta esta lição para a língua brasileira de sinais, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. A paz do Senhor para todos vocês. Estamos estudando neste quarto trimestre de 2020 o livro de Atos dos Apóstolos. A lição de hoje é sobre a igreja em Antioquia. A igreja em Antioquia é um modelo daquilo que deve ser uma igreja relevante, porque apresenta fundamentos essenciais que devem estar presentes nas igrejas, em todo o tempo e em todo lugar. Vamos fazer a leitura do texto áureo, que está em Atos, capítulo 11, versículo 26. Em Antioquia, diz o texto, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O texto bíblico da lição de hoje está nos últimos 15 versículos do capítulo 11 do livro de Atos dos Apóstolos. Vamos fazer esta leitura. Quando comecei a falar, diz a Bíblia, o Espírito Santo desceu sobre eles como sobre nós no princípio. Então me lembrei do que o Senhor tinha dito, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo. Se, pois, Deus lhes deu o mesmo dom que nos dera quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para pensar em opor-me a Deus? Ouvindo isto, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo, então Deus concedeu arrependimento para a vida, até mesmo aos gentios. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia.
Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor. Então, Barnabé foi a Tarso buscar a Saulo. E quando o encontrou, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Este é o texto bíblico da lição de hoje. A igreja em Antioquia, ela destaca-se nesse momento de propagação da fé cristã, o início do espalhamento da mensagem do Evangelho. Lembre-se de que a dispersão dos cristãos pelo mundo foi uma estratégia divina para a disseminação do Evangelho desde Jerusalém até os confins da terra. A igreja em Antioquia, ela se torna uma referência de uma igreja que, fundamentada na palavra, tem uma visão missionária e está pronta a cumprir o ID de Jesus. Tem também uma plena ação do Espírito Santo na distribuição dos dons espirituais. Vamos fazer um paralelo entre a igreja em Antioquia e a nossa igreja. Isso é fundamental para a lição de hoje. Precisamos refletir sobre o nosso papel na sociedade. Se estamos cumprindo o ID de Jesus e se estamos valorizando os dons espirituais. A igreja de Antioquia, ela é um modelo daquilo que deve ser uma igreja relevante. E por isso mesmo, ela apresenta fundamentos essenciais que deveriam estar presentes nas igrejas em todo tempo e todo lugar. Na lição de hoje, nós vamos refletir a respeito de 3 desses fundamentos essenciais. O primeiro deles é uma forte fundamentação bíblica. O segundo, crer na atualidade dos dons espirituais. E terceiro, ter uma visão missionária. Aqui na introdução da lição é bom lembrar que Atos, o livro de Atos dos Apóstolos, faz referência a 2 cidades com o mesmo nome, o nome de Antioquia. Antioquia da Síria e Antioquia da Psídia. Antioquia da Síria, que é o objeto da lição de hoje, foi fundada em 301 a.C., portanto era uma cidade com aproximadamente 355, 340 anos. Ela era a 3ª mais importante cidade do Império Romano. Ela estava atrás apenas de Roma, na Itália, e de Alexandria, no Egito. Era, na verdade, mais importante que Jerusalém. Era conhecida na época como a Rainha do Oriente, porque ela possuía uma população cosmopolita, já naquela época, de 500 mil de habitantes. Vamos então agora voltar para a igreja, né? Vamos deixar a cidade, vamos voltar para a igreja de Antioquia. E analisemos então o primeiro fundamento dessa igreja, que deve ser o fundamento de qualquer igreja
que deseja se tornar relevante nos dias atuais, que era uma forte fundamentação bíblica. Meus irmãos, depois de Jerusalém, Antioquia da Síria se torna a cidade mais importante para a igreja no início da fé cristã. E uma razão para isso foi exatamente o ensino sistemático, completo das Escrituras. Vejamos o que este estudo, esta dedicação ao conhecimento da palavra produziu na vida daqueles irmãos e irmãs. O primeiro deles foi transformação. O versículo 23, que lemos lá ali no início da lição de Atos 11, diz assim: este, Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Olha, a transformação que todos precisamos vem pela palavra de Deus, pregada e ensinada. Ela é um instrumento e a ferramenta que o Espírito Santo usa. Quando aqui na terra, João 17:17, revela as seguintes palavras do nosso mestre. Disse Jesus: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Vou beber um golinho de água aqui. Meus irmãos, sem a palavra não há santificação. E sem santificação estaremos perdidos. Olha o que diz Hebreus 12, verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. E o versículo termina assim: sem santidade ninguém verá o Senhor. Sem a palavra não pode haver transformação. Foi o ministério da palavra, através de Paulo e Barnabé, que fez os crentes de Antioquia se parecerem com Jesus. Uma cidade, na verdade, caracterizada pela idolatria. Não só idolatria, mas estava muito presente também em Antioquia da Síria a imoralidade e a luxúria. E esta cidade idólatra e imoral foi impactada pela palavra de Deus. E o resultado é que seus membros ficaram parecidos com Jesus. E por isso, pela primeira vez na história, os discípulos foram chamados cristãos. Guardemos isso em nossos corações. A marca do Evangelho é transformação. Uma igreja igual ao mundo não tem autoridade. Há uma parede de separação entre a igreja e o mundo. Se essa parede for derrubada, ela será qualquer coisa. A igreja será qualquer coisa, menos igreja. Não há igreja saudável sem ênfase na palavra. Além da transformação, a palavra também produziu no coração daqueles crentes primitivos um autêntico compromisso de serviço mútuo. O versículo 29 de Atos 11 diz: os discípulos, cada um segundo suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Outra marca do ensino bíblico nessa igreja se vê na generosidade deles. Diante de uma revelação na qual o Espírito Santo declarava um período de fome e escassez, essa igreja prontamente se compromete a ajudar os irmãos da Judéia, incluindo Jerusalém. Não pensavam apenas em si, mas doaram-se a si mesmos. A generosidade é um atributo cristão. E mesmo sem conhecer pessoalmente os irmãos da Judéia, eles os socorrem.
uma fé mesquinha, o tempo todo preocupada em receber, não é uma fé cristã, nem bíblica. Daí eu te pergunto, e você? Você se considera generoso ou generosa? Gosto muito de uma frase do pastor Samuel Câmara, na qual ele afirma o seguinte: uma igreja se torna relevante quando ministra às necessidades mais profundas das pessoas, salvação e sentido na vida. Portanto, esse é o primeiro fundamento da igreja em Antioquia da Síria, uma forte fundamentação na palavra de Deus. Vamos então para o segundo fundamento, que é crer na atualidade dos dons. A igreja de Antioquia, ela nasceu e se desenvolveu no poder do Espírito Santo, por isso ela foi relevante. Vejamos algumas evidências de uma igreja que nasce e se desenvolve no poder do Espírito Santo. A primeira dessas evidências é que é uma igreja cheia do Espírito Santo. Quando eu falo de igreja, estou falando de eu e você, que uma igreja é formada por pessoas, por homens e mulheres regeneradas pelo poder do sangue de Jesus. Atos 11, versículo 24, diz assim a respeito de Barnabé: ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Ser cheio do Espírito Santo é um dos mandamentos mais ignorados pelos cristãos atualmente. É mais do que uma experiência isolada. Ser cheio do Espírito Santo. Onde a pessoa um dia falou em línguas e depois disso nada mais aconteceu. Não. É interessante perceber que em Atos, as mesmas pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo foram depois cheias do Espírito Santo em outras ocasiões. Eu selecionei aqui 2 versículos para compartilhar com vocês. O primeiro é Atos capítulo 4, versículo 31. Atos capítulo 4, versículo 31 diz assim: depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. O segundo texto bíblico, ainda em Atos, está no capítulo 13, versículo 9. Então Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para Elimas, mágico que enganava o povo. Não significa, obviamente, que foram batizados de novo, mas que necessitavam de um constante enchimento. Portanto, concluímos que, embora a experiência do batismo com o Espírito Santo seja única, o enchimento deve ser repetido continuamente. Daí a ordem bíblica, em Efésios 5:18, deixem-se encher pelo Espírito, enchei-vos do Espírito. Na igreja em Antioquia havia liberdade e a valorização dos dons espirituais e ministeriais naquela igreja. Aqueles irmãos criam, ouviam e obedeciam à voz de Deus. A igreja de Antioquia tinha uma excelente equipe de obreiros. É só você ir lá em Atos 13. Logo no primeiro versículo você vai ver a lista do pessoal que tinha lá. Mas tinha também liberdade para o agir do Espírito Santo por meio dos dons espirituais. Olhemos, por exemplo, a história da Assembleia de Deus. O seu crescimento está ligado ao ministério de gente simples e cheia do Espírito de Deus,
que uma vez tendo sido alvo da graça de Deus, levava o evangelho por onde ia. Uma igreja nunca será relevante desprezando o agir do Espírito. A presença da Assembleia de Deus no interior do Brasil não foi provocada pelo envio de missionários pelas igrejas das cidades litorâneas do país. Não. Foram os crentes que se mudaram para o interior em busca de novas oportunidades de trabalho, que chegando lá nas cidades do interior, eles começavam a pregar este evangelho que conheceram cá no litoral. E agora uma igreja se formava, e então eles mandavam alguém nas principais igrejas, nas capitais e cidades litorâneas, pedindo: manda um obreiro, manda alguém para cá, para nos pastorear, já somos 100, 200, 300 pessoas. Que maravilha, que coisa linda. A relação da história da nossa igreja com a história da igreja em Antioquia. Um terceiro aspecto, irmãos, de ser cheio do Espírito Santo é a ênfase na oração. Atos capítulo 13, versículo 2, diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Adoravam o Senhor e jejuavam, oravam. Não há dúvidas de que a oração é uma das marcas centrais da igreja pentecostal. Não é possível separar as duas coisas. Foi no ambiente da oração, do jejum e da adoração que Deus ministrou àquela igreja. Não é algo, não é que Deus, irmãos, não possa fazer nada se não orarmos. Não é isso. Mas é que, como eu sei que Deus está agindo e fazendo algo, eu vou orar para ser participante disso. Deus não está passivo, Ele está em movimento no mundo. E quando oramos, podemos ser instrumentalizados no que Ele quer fazer. O importante também é verdadeiro. A estagnação e monidão espiritual estão associadas à vida sem oração. Toda igreja que esfriou antes negligenciou a oração. Daí a pergunta: como está nossa vida de oração? Em terceiro lugar, irmãos, o terceiro aspecto de uma igreja relevante, que aprendemos ali com o pessoal de Antioquia da Síria, é que esta igreja relevante é uma igreja com visão missionária. Sendo a igreja uma assembleia que dá continuidade à obra de Cristo, uma visão missionária é imprescindível a ela. Vejamos 3 aspectos de uma igreja missionária. Primeiro, identificação com Cristo. Atos 11, 26. E quando o encontrou, quando Barnabé encontrou a Saulo, levou para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos, e em Antioquia os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. O povo fez uma conexão, fez uma identificação daqueles irmãos e irmãs com Cristo. Queridos e queridas, identificação com Cristo é fundamental em uma igreja para que ela seja missionária. Do contrário, o que será pregado? Se não houver em nós uma completa e radical identificação com Cristo, a nossa mensagem estará contaminada. Foi em Antioquia que os discípulos foram apelidados de cristãos. O que isso significa? Significa, irmãos, que ser cristão é ter o caráter de Cristo gerado em nós. Em sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo nos ensina que se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito.
E ele diz isso depois de enumerar o fruto do Espírito como sendo os aspectos do caráter de Cristo. Os quais são amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Os moradores da cidade de Antioquia viram nos membros desta igreja um estilo de vida que os identificava com Cristo. A pergunta que devemos fazer é se a nossa vida, as nossas palavras, as nossas ações, as nossas reações, as nossas atitudes, os nossos comportamentos levam as pessoas a verem Cristo em nós. Em segundo lugar, irmãos, uma igreja com visão missionária, ela obedece ao ID. Atos 13, versículo 3, diz assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Sendo Antioquia da Síria uma importantíssima cidade do Império Romano, a igreja poderia ser tentada a permanecer apenas lá. Muitos poderiam pensar assim: como vamos fazer missões se não alcançamos ainda a totalidade da nossa cidade? Você já ouviu alguém do seu relacionamento falar isso para você? Por que mandar missionário para longe se tem tanta gente ainda aqui para ser evangelizada? Se a igreja fosse fazer missões somente após ganhar a cidade toda, talvez jamais o fariam. Mas havia uma ardorosa vocação missionária naquela igreja. Essa igreja nasceu a partir do ministério de evangelistas anônimos. E assim ela permaneceu fiel à sua própria história. Era uma igreja que enxergava os campos brancos para além dos seus portões e por isso mesmo era vigorosa. Nossa igreja é assim. Como já foi dito, a melhor dieta para revitalizar a igreja é uma dieta missionária. Me faz lembrar do meu falecido pai. Uma vez conversando com ele, ele me disse assim: Eude, uma igreja que não investe em missões é uma igreja que não cresce. É fundamental investir em missões. E por um desses mistérios difíceis de entender, a igreja que meu pai pastoreava não tinha missionário. E ele dizia assim: se Deus não tem chamado ninguém entre nós para ir para o campo missionário, nós vamos ajudar os que estão lá fora. E então ele pegou um avião e foi para Angola e Moçambique. E chegando lá, passou um mês naquele país, andando por todo lado, indo para o interior, por todas as cidades. E ele começou a procurar obreiros que precisavam de sustento para levar o evangelho para o interior da África. E ele voltou de lá com uma lista de 20 obreiros locais. E a igreja começou a sustentar esses 20 obreiros. E como resultado disso, hoje há grandes igrejas na África que nasceram lá daquela sementinha que meu querido papai plantou com a sua visão missionária. Em terceiro lugar, uma igreja com visão missionária, ela oferece o melhor. Atos 13, versículo 2, diz assim: enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamados. Imaginemos, irmãos, por um instante uma igreja ter no seu quadro de liderança, entre outros, Paulo e Barnabé. Já vimos a diferença que o ensino bíblico efetivo, através desses dois, realizou na vida da igreja, seja edificando-a, seja acrescentando novos membros.
mas quem dirige a obra missionária é Deus. E a igreja estava aberta e submissa à visão do Espírito. Em vez de se orgulhar de uma liderança tão promissora e efetiva, a igreja em Antioquia os libera para o campo missionário. A igreja lá não cria resistências, mas ela oferece seus melhores e mais preparados líderes para a obra missionária. Que exemplo! É assim que nós fazemos? Não é isso que eu vejo. Nós enviamos os mais despreparados, nós enviamos os jovens, nós enviamos os crentes novos, nós não enviamos a fina flor da nossa igreja para o campo missionário, nós enviamos os fraquinhos para eles fazerem a obra missionária e depois reclamamos que eles não apresentam resultado. Mas a igreja de Antioquia pegou o seu melhor, o que eles tinham de melhor, Barnabé e Paulo, e disse: vocês vão nos deixar, mas vocês vão levar esta palavra adiante. Que exemplo! Guardemos essa verdade, o que temos de melhor, individual ou coletivamente, precisa estar à disposição de Deus. Porque missões é a razão de a igreja existir. E eu termino o comentário da lição de hoje fazendo algumas perguntas. Nossa cidade conhece nossa igreja? A nossa cidade nos considera verdadeiros cristãos? Que tipo de influência e impacto o testemunho da igreja tem causado em nossa cidade? E quando eu falo igreja, eu falo eu e você. As pessoas que formam a igreja. Segundo a lição de hoje, quais são as marcas de uma igreja relevante? E eu termino com a resposta. Tem uma forte fundamentação bíblica, crê na atualidade ou contemporaneidade dos dons espirituais e tem visão missionária. Que Deus abençoe rica e poderosamente a todos vocês. Amém. Amém. Graças a Deus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa a ministração da palavra do Senhor. Que aula espetacular que nós acabamos de ouvir. Pastor Eude, que Deus continue te abençoando, frutificando, florescendo o seu ministério. Esse ministério do ensino, da palavra, do conhecimento. Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, a sua esposa, a pastora Gessi e todos os seus filhos. Muito, muito obrigado. Meus queridos, coisa linda, maravilhosa. Eu quero reiterar o meu pedido. Compartilhe essa aula. Faça chegar ao maior número possível de pessoas para que nós possamos realmente difundir a palavra pregada nesta manhã, ensinada nesta manhã. Eu louvo a Deus pela vida dos nossos professores, os professores da Escola Bíblica Dominical, que têm sido instrumentos de Deus para fazer chegar aos quatro cantos dessa terra a palavra do Senhor de uma forma expositiva, de uma forma didática, de uma forma muito objetiva. E que esta palavra realmente, que esta aula de hoje realmente possa trazer transformação, despertamento e que realmente possamos fazê-la praticar, como foi feita, como foi iniciada nessa igreja lá em Antioquia. Amém? Eu gostaria de orar agradecendo a Deus por este momento, agradecendo a Deus pela vida do nosso professor, do nosso pastor e todos vocês que estarão assistindo esta aula, que realmente possa o Espírito Santo de Deus falar melhor a cada coração. Amém? Oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, é no nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, que nós elevamos as nossas vozes ao Senhor, para lhe agradecer primeiramente pelo dom da vida, Senhor, para agradecer pelo fôlego de vida e pelo privilégio de estarmos ouvindo e aprendendo da tua palavra, Senhor.
Eu te peço a tua bênção para a vida do teu filho, pastor Eude, a sua família. Que o Senhor venha, Deus, conceder saúde, graça, Senhor. Que o Senhor venha dar a ele, Senhor, sabedoria para continuar a nos ensinar a tua palavra, ó Senhor. Abençoa o teu filho, ó Senhor. Abençoa o ministério do teu filho. Quero te pedir também uma bênção especial ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Silas, a sua família, acrescentando-lhe, Senhor, saúde, graça, Senhor, sabedoria, unção, ó Deus, para a direção do trabalho nesta igreja, Senhor. A toda a igreja ADR, Senhor, os nossos professores, a liderança da Escola Bíblica Dominical, todos os teus filhos, ó Deus, que têm militado nesta obra. Abençoe o nosso ministério, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos da tua bênção, a tua graça, ó Senhor. Ó Pai, nós te pedimos, fica conosco durante este dia, esta semana, que o teu Espírito Santo, Pai, seja conosco, nos abençoando e nos guardando. Livrai-nos, ó Deus, de todo mal, livrai-nos, Senhor, das doenças, livrai-nos, ó Senhor, ó Deus, desta pandemia, Senhor. Aos teus filhos que estão enfermos, que o Senhor também venha, Senhor, curá-los, guardá-los e protegê-los, ó Pai. É no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez ao pastor Paulo Silas Reis, toda a liderança da nossa igreja, que tem nos apoiado, que tem nos dado total credibilidade para levar até vocês a Escola Bíblica Dominical. Ainda estamos online, ainda estamos sob o efeito da pandemia, o distanciamento social. Nós não podemos estar presencialmente juntos, mas estamos espiritualmente através da ministração da palavra, através da internet, e que nós possamos manter esse contato e a alegria de levar até vocês a palavra de Deus na ministração da Escola Bíblica Dominical. Obrigado aos professores, obrigado à nossa diretoria, pastor José Oscar e todos os membros da nossa diretoria, obrigado aos nossos familiares. Que realmente nós possamos continuar, sob a misericórdia do Senhor, fazendo a obra do Senhor com alegria. Amém? Você, internauta, está convidado a participar, a acompanhar todos os nossos trabalhos, todos os trabalhos da ADR, os nossos canais, os nossos endereços de internet, YouTube, Facebook, Instagram, estão sendo colocados aí. Nós temos uma agenda bastante intensa de trabalho durante toda a semana. E aos domingos nós temos 2 cultos, ou 3, né? A Escola Bíblica Dominical, que agora acontece, um culto presencial às 10 horas, o culto da família, e o culto da família às 18 horas, todos os domingos. E nesse domingo nós temos a alegria de celebrar o culto da Santa Ceia do Senhor. Você é o nosso convidado em cear conosco, em estar conosco nesses 2 períodos, às 10 e às 18 horas. Amém? Eu quero agradecer a Deus e a atenção de todos nessa manhã. Essa é a sua ADR, a Assembleia de Deus Renovação na Visão 2020. Que todos nós tenhamos um bom dia e uma excelente semana na paz do Senhor. Amém.